Olá, bem-vindos ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance. O volume continua sendo Binance, OKEx e Huobi, volume diário representados, enquanto os desvios padrão eles se encontram acima da média. Nós temos aqui também os preços enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. E aí nós temos então o movimento de alta que aconteceu ao final do dia de ontem e, de outra forma, continuou, como nós já vamos ver, ao início do dia de hoje. Esse movimento, então, nos está levando em direção aos 4.000 pontos e, como a gente pode ver aqui ao fundo do gráfico, nós temos tarjas coloridas numa leve tonalidade azul, na realidade coloradas de acordo com o fundo dessa escala, que representa o agrupamento dos preços em torno de alguns valores e começa a nos dar a ideia aí de alguns possíveis atratores. Nesse caso, estamos ao topo de uma das regiões mais visitadas, apesar da grande dispersão dos preços pela região. Vocês devem, quem está acompanhando as nossas análises, devem estar a par de que nós comentamos que os preços estariam nesse momento dentro de um prazo maior, dentro de uma trajetória lateral entre 13.400 e 4.000. Bom, nós estamos aí rente ao topo, nós já vamos entrar nesse detalhe. O mais importante é que esse movimento de alta aqui seguiu preservando a configuração atual de fundos e topos ascendentes e, de outra forma, a configuração desse canal. Então, ele continua sendo respeitado. Infelizmente, sim, nós tivemos essa alta sem volume, então ela não representa um teste ao fundo desse canal. Dessa forma, poderia ser considerado um canal circunstancial ainda, visto que esse topo e esse fundo foram necessários para fazer a formação do canal a partir desse pivô em 8 de fevereiro. Então nós ainda não temos um teste efetivo aos limites desse canal, que pode sim nos justificar que eles estariam dirigindo os preços. De outra forma, eles são uma mera consequência de uma trajetória dos preços, o que mostra que ele não pode ser considerado, por enquanto, como referência do que pode vir a acontecer. Outro sim, o volume segue baixo e, como nós já comentamos mais de uma vez, esse volume não é compatível com os níveis atuais. Os preços podem ir para onde quiser. A nossa opinião vai continuar sendo a mesma. Volume fraco ou volume dentro da média, os preços nesse histórico aqui dos últimos 59 dias, enquanto isso servir de referência, são menores. Então, esse nível de volume não é compatível com os preços atuais. Por conta disso, nós esperamos sim um recuo enquanto não houver um aumento de volume. Por conta disso, vamos dar uma olhada na nossa expectativa nos preços para o final do dia de hoje. E aí, o que nós vemos? Nós vemos uma expectativa de queda até 3.899, vamos arredondar os 3.900 no intervalo admitido de 3.869 a 3.929. Então, tanto o topo do intervalo, mesmo o topo do intervalo, está abaixo dos valores atuais dos preços. Nesse momento eles estão praticamente em 4.000 dólares ali na Binance, nós já vamos entrar ali agora. Então a gente estaria vendo um recuo aí de pelo menos 100 dólares, essa é a nossa expectativa. A gente nota que o fundo do gráfico voltou a tons mais alaranjados, ou seja, se afastando do vermelho, em função da alta que nós tivemos sem um aumento no volume. Na realidade, um recuo no volume, o que contribui aí para nos jogar a correlação preço-volume aí para patamares que nós vimos tendo aí no final da primeira semana de março. Então isso mostra que doravante, nesse período aqui, os preços estão sendo governados, não principalmente, mas o peso de outros fatores que não o volume começam a aumentar na Bitcoin. Nossa expectativa então ela segue sendo de queda. Nós já vamos dar uma olhada então agora no mercado agora e ver isso com um pouco mais de detalhe. Entrando então Live Coins, Bitcoin atinge marcas importantes nessa sexta-feira, confira, e aí então se fala em dominância, né, percentual e volume negociado em dólares. Eu particularmente não considero
mensuração do volume negociado em dólares, uma medida apropriada para Bitcoin em função da volatilidade selvagem que esse ativo tem. Então, quando nós estamos com 8 mil dólares, nós não precisamos de muito volume para atingir grandes somas, né? Muitas transações, porém quando a gente está em 3 mil dólares, o mesmo número de transações é um volume bastante menor. Então, do ponto de vista de negociação, eu gosto de ver número de transações diárias ou número de negócios feitos em exchange. Esse sim é um índice interessante. Então, qual é o número de negócios feito em exchange? Então, se esse número de negócios ele aumenta, isso sim mostra uma negociação maior. Não necessariamente o volume girado em dólares, porque ele vai estar bastante associado com o preço. Se você está falando de ativos onde o preço varia percentualmente pouco, por exemplo, Forex, então, ok, o volume em dinheiro ele é sim um bom gauge, uma boa medida referência para o nível de negociação, nível de atividade. Porém, quando está falando de ativos onde o preço varia muito, e aí a gente coloca praticamente todas as criptomoedas dentro dessa categoria, exceto as stablecoins, evidentemente, aí sim nós gostaríamos de ver medidas tipo número de negócios realizados nas principais exchanges. Aí isso sim pode dar uma ideia de um aumento, uma tendência de aumento desse número, o que está acontecendo e associar isso com diversos momentos aí das criptomoedas ao longo dessa trajetória delas. Outro índice interessante do ponto de vista de circulação é contas ativas. Isso é interessante. Então, quantas contas nós temos abertas em criptomoedas, quantos endereços e quantos deles estão ativos. Isso é bastante importante. Então, a abertura de novos endereços e o percentual deles que estão ativos. Isso é bastante importante. E o outro, a mediana, não a média. A mediana do saldo por contas. Por que a mediana e não a média? Tu vai ter contas que têm bilhões de dólares, talvez, em criptomoedas, tá bom, dezenas de milhões, centenas de milhões, e tu vai ter algumas que têm centenas de dólares. Então, o que vai acontecer? A média fica bastante distorcida. Já a mediana é uma medida mais adequada quando tu tem essas distorções, porque o que é a mediana? Tu coloca todos os valores por ordem crescente e tu pega o valor central. Então, o que acontece? Em geral, tu vai ter os 1% com mais saldo, maior balanço por contas, eles vão estar lá na direita, eles não vão afetar esse valor, mas eles vão jogar a média lá para cima. Então a mediana em distribuições díspares, em distribuições onde elas não são, tu tem valores muito longe da média, a mediana ela é uma medida mais adequada do que a média. Ou se tu tem acesso a dois valores, então a média e o desvio padrão. Isso também ajuda, mas a mediana, tendo um só, seria uma boa referência. Vamos dar uma olhada então no mercado de criptomoedas. A gente começa aí com CoinMarketCap. Então o que nós temos aí no momento atual, Bitcoin, o benchmark dela valorado em 4.048 dólares. Então ingressamos na região dos 4.000. Quem tem acompanhado aí as nossas análises deve lembrar que eu estava contando desde terça-feira para quinta com um movimento brusco, um recuo, quem sabe aos 13.800, e aí então uma alta até a casa dos 4.000. Tudo isso aconteceu, mas nada da maneira como eu falei. O recuo que eu estava imaginando aconteceu até 3.806, porém ele foi um recuo intraday e eu não considero dados intraday. Eu não falei antes, mas eu não tenho nenhum problema em falar isso agora. Eu me refiro a movimentos diários porque eu só analiso dentro do período diário. Então ele recuou, mas ele voltou ao patamar atual, ele se recuperou desse recuo dentro do dia. Então, do ponto de vista da nossa metodologia de análise, ele não aconteceu. E ele foi para os 4.000 pontos, como eu imaginava que fosse, porém não como resposta ao movimento brusco, porque o movimento brusco aconteceu num dia e a alta aconteceu no dia seguinte. Então, aconteceu tal qual imaginávamos, porém da maneira como aconteceu, ela não se trata de acontecer aquilo que nós tínhamos previsto, tá? Os mesmos fatos, porém de maneira diferente. Então, dentro da nossa análise, nós erramos, apesar de ter acontecido aquilo que nós falamos que ia acontecer. É interessante essa peculiaridade, mas é assim que a gente funciona quando tu tem um rigor metodológico. E aí nós vamos então para o volume, aí a gente vê BitMEX, então retornando 1.4 bi, isso é bastante interessante. Isso estamos voltando aí à normalidade, a gente fica um pouco feliz de ver isso aí.
né? Porque a gente gosta da BitMEX, tá? Ela só trata com derivativos, é verdade, mas ela é uma exchange importante na sinalização do que está acontecendo no ambiente de criptomoedas. Binance, então, recuando bastante, 879 milhões negociados nas últimas 24 horas, e OKEx, então, reaparecendo no radar na 7ª posição, logo atrás disso, 840 milhões. Vamos entrar agora, então, nas Binance. Então vamos ver as criptomoedas direto aqui, o gráfico, e aí a gente começa olhando a Bitcoin dentro do gráfico semanal. E aí o que nós vemos, tá? Nós estamos aqui com um volume bastante elevado, tá? Bastante elevado nessa região atual, ou seja, uma vez que nós fizemos a nossa visita aqui ao fundo em 13.200. Então nós poderíamos dizer sim que estamos numa região de acumulação. Eu volto a lembrar aqui, mostro como o volume caiu exatamente antes do mergulho que nós tivemos da casa dos 6.000 pontos até a região dos sub 4.000. Então, nesse período aqui que antecedeu a queda, nós tivemos um volume semanal bastante baixo, coincidindo com uma volatilidade extremamente baixa e atípica para a criptomoeda. Então, pelo volume semanal que nós estamos apresentando, é razoável supor que os preços já estão compatíveis com o nível dos 6.000 pontos, então 6.200 plus, ou seja, acima dos 6.200 dólares. Porém, a gente pode verificar aqui, eles ainda não se moveram, então é razoável supor que dentro de uma expectativa semanal, nós estamos em acumulação. Olhando dentro do gráfico diário, o que nós vemos? Nós vemos aqui os preços no topo de uma região de congestionamento, que tem topo em 4.000 dólares, e a gente vê o fundo dessa região em 13.400, que é tal qual eu tinha comentado já em análises anteriores. A gente já tinha colocado essa ideia de que nós estamos dentro de uma região de congestionamento bastante ampla, que vai de 13.400 até 4.000 pontos. Por conta disso, em função do volume que nós estamos estar praticamente constante nesses últimos dias, ao longo de praticamente 2019, estamos aí com um volume diário bem próximo da média nesse momento e nos últimos dias, e como estamos ao topo dessa faixa, é razoável sim esperar um recuo. Esse recuo poderia ser até o centro da faixa em 13.600 e poderia inclusive, num pior dos casos, fazer uma nova visita aos 13.400. Tá? É pouco provável que isso aconteça de uma vez só, isso ainda não aconteceu dentro desse período aqui, ou seja, uma travessia de toda essa faixa dentro de um único dia ou num único movimento. Então ele teria pausas, como a gente vê aqui, em início de janeiro, quase meados, dia 10 de janeiro, a gente teve aí um movimento que nos levou até os 13.500, 13.600, depois ele teve uma pausa, depois ele teve então o fundo em 13.400, depois ele teve uma recuperação aí em 8 de fevereiro, então até 13.600, teve uma pausa e depois ele teve novo movimento buscando aí os 13.900. Então, algo desse gênero a gente pode esperar olhando apenas por esse gráfico. Então, dentro do semanal nós estamos num período de acumulação, dentro do diário a gente enxerga aí a possibilidade de um recuo, quem sabe aí até o centro da faixa. E aí sim, entrando no gráfico de 1 hora, o que a gente vê dentro da relação de volume, nós estamos aí com um volume bastante baixo nas últimas horas e nós estamos aí aos 4.000 pontos. A gente já teve aí um recuo durante o dia de hoje. Para quem iniciou o dia na casa dos 4.000, nós já chegamos aos 3.960. Então agora a gente retornou aos 3.997. A gente poderia dizer aqui que estamos no topo de uma trajetória diária. É bem razoável sim esperar uma queda nas próximas horas. Para onde poderia essa queda? Olhando aqui pelo gráfico, essa queda poderia tranquilamente nos levar aos 3.920. Quem sabe, parando um pouco acima disso, 3.930. Evidentemente, o mercado que vai dizer, aqui existe aparentemente um suporte em 3.960, que casualmente foi o mesmo que suportou essa queda brusca aí que aconteceu algumas horas atrás, aí 9 da manhã do dia de hoje.
Então, nós, dentro da nossa avaliação, no gráfico de 1 hora, a gente está vendo a possibilidade de um recuo, no gráfico da coisa de poucos dólares ali, $60, uma coisa assim, 1%, 2%. No gráfico de um dia, a gente está vendo um recuo aí de $200, porém, no gráfico semanal, a gente está vendo um período de acumulação e com viés de alta para as semanas seguintes, caso essa acumulação se mantenha, ou seja, o volume não caia. Por quê? Porque o volume médio que nós estamos apresentando no semanal está compatível com o nível superior na casa dos 6.200, então isso poderia ser o princípio de uma alta até aqueles patamares. Porém, dentro do gráfico de um dia e de 1 hora, a gente está vendo então essa fraqueza que pode resultar numa queda num primeiro momento. E como essas coisas se relacionam? Bom, uma queda traria mais liquidez, uma posterior recuperação, e aí sim, dentro de um prazo maior, da coisa de semanas, então esse movimento altista poderia começar a se desenhar. Volume para isso nós já temos. Como isso ainda não se manifestou nos preços, nós chamamos isso de acumulação. Dando uma olhada rapidamente no Ethereum aqui, então, nós vemos aí dentro do gráfico de uma semana, estamos aí praticamente no fundo da escala e que dá uma ideia aí para onde isso poderia subir, ou seja, nós temos aí uma boa expectativa de alta em relação à valoração do Ethereum contra a Bitcoin. Então nós poderíamos tranquilamente ir até os 80 milha, nós estamos falando aí de mais de 100% aí de valoração. E dentro do gráfico diário, os 35 milha aqui estão aparentemente aqui numa trajetória altista, com o suporte eventual em 37, rompendo isso os 38. Olhando para baixo, a gente tem novamente os 34 milha e abaixo disso a gente vê o fundo aqui nos 30 milha. Então, ficar atentos a isso, mas nesse momento, em função de uma sequência aí de candles de alta, a gente olharia mais para cima do que para baixo. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Essa foi a nossa análise aí para o dia de hoje. Acompanhem o nosso canal, assinem ele. Não se esqueçam de ativar as notificações para serem avisados de vídeos como esse. E qualquer coisa que a gente falou que não ficou claro, por favor, coloque as perguntas no comentário. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, até o nosso próximo programa. Tchau.